Satanás usa seu exército de demônios para destruir a raça humana. Porque a Bíblia diz que ele arrastou uma terça parte dos anjos, então ele arrastou muito anjo. A Bíblia diz que os anjos são milhões e milhões e milhares de milhares. Desses milhões e milhões, ele arrastou uma terça parte, irmão. E ele foi lançado para a terra. Deixa eu ler o texto de Apocalipse de novo para você. Pega lá, Apocalipse 12. Eu sei que está calor, irmão, mas o que eu vou lhe ensinar vai ajudar muito você aqui. Lá no verso 12, diz assim: por isso festejais, ó céus, e vós que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Irmãos, para onde ele veio? Para a terra. E com o seu exército bem organizado, ele consegue manipular famílias, cidades, instituições, governos, influencia tudo nessa terra. Ele está irado para fazer isso. Amém? A Bíblia nos ensina o escalão de Satanás. Você já conhece o texto, Efésios 6,12, que a nossa luta não é contra principados, potestades, principados, né? Está na apostila aí. Refere-se a espíritos poderosos, demônios que controlam governos e cidades. Você vai ver lá em Daniel, quando ele começa a orar, e aparece o anjo Gabriel lá, né? Falar com ele. Falou assim: ó, desde o dia que você começou a orar, eu saí para trazer a resposta. Mas o príncipe da Pérsia, tem um videogame do PlayStation 2 que fala sobre o príncipe da Pérsia. As crianças adoram aquilo. É demoníaco. Se refere ao príncipe da Pérsia mesmo, um demônio, um principado. Eu queria alugar para me ver aquele desenho um pouco, aquele videogame, para me dar uma olhadinha o que significa aquilo. Mas olha só, o anjo disse: mas o príncipe da Pérsia não deixou chegar com a sua bênção. Irmãos, existem demônios que eles conseguem barrar uma coisa que um anjo está trazendo para você. É por isso que tem que ter a intercessão. Você está orando por tantas coisas e você ora, então você vai ter que partir para o jejum agora, porque no jejum ele não te vence mais. Então você ora: Senhor, isso aqui é meu, tem que chegar. E tem coisa que não chega porque os demônios amarram. E aí você tem que usar a voz de autoridade, a voz de autoridade, da ordem. Solta o que é meu em nome de Jesus. Tem que começar a dar ordem no reino espiritual. Amém? A Bíblia fala sobre potestades. Potestades são os espíritos de segundo escalão de Satanás, que controlam cidades inteiras. Nós vimos em Atos 16 um demônio que controlava uma cidade inteira, trazendo adivinhação. Irmãos, está cheio aqui no nosso Brasil. Amém? Fala sobre dominadores, espíritos responsáveis por todo tipo de cegueira espiritual. Exercem autoridade sobre diferentes seitas e sistemas. Demônios dominadores que dominam famílias, instituições e até mesmo uma rua e um bairro. Por exemplo, quando você vai, aqui no Rio tem muito isso. Você vê ali que tem um tráfico de drogas ali, sempre tem um traficante no lugar. E todo mundo vai ali comprar drogas. Quem que sustenta aquilo? É um dominador, um espírito dominador, é um demônio. É uma autoridade espiritual de Satanás. Satanás colocou ali, porque há uma brecha lá. Se a igreja souber orar e fazer a guerra, expulsar o demônio, acaba o tráfico. Acaba o tráfico. Eu me lembro, quando eu fui morar na rua onde eu moro hoje, lá em Curitiba, eu já falei isso aqui, né? Eu andei na rua o dia inteiro, andei uma volta na rua, e eu cheguei lá, tinha um centro de macumba, na minha rua. Tinha uma igreja lá em cima, pentecostal, e lá em cima uma igreja batista na esquina. Eu falei: ué, igreja batista, uma pentecostal e um centro de macumba? Alguma coisa está errada.
Porque quando a igreja está, ela tem que dominar. Aí eu fui na frente do centro. Tomei a minha autoridade que eu tenho. Se eu estou naquela rua, eu sou o delegado daquela rua espiritual, irmão. Fui lá no centro de Macumba. Olhei, a mãe de santo saiu na janela, me deu um tchauzinho. Estava longe a janela lá. E aí eu falei, em nome de Jesus, demônio, você vai ter que sair daqui, porque essa rua aqui não te pertence mais. Você vai ter que sair daqui. E eu decreto, aí eu fiz um decreto espiritual. Eu mandei um decreto no reino espiritual. Está falido esse centro, em nome de Jesus. Passou uns 4, 5 dias, eu não me lembro, 6, 7 dias. Eu vi a polícia lá. Vi um caminhão da prefeitura. E vi um carro da polícia civil. Eu falei, nossa, um monte de gente na frente do centro. Tinha uma muvuca tremenda. A mãe de santo estava sendo expulsa, estava sendo despejada, porque ela não pagou o aluguel. Acabou o centro. O demônio teve que sair. Quando ele saiu, ela ficou livre. E aí, acabou o centro, irmão. Ela, não sei se ela foi liberta ou não, mas o centro saiu. Alguns anos atrás, e faz muito tempo, Beth lembra disso, e eu fui pastorear uma pequena igreja ali em Osasco, São Paulo. E aí eu aluguei um prédio, um galpão muito grande. Do lado do meu galpão era vazio, era isolado, não tinha ninguém. Quando eu aluguei o prédio para a gente montar uma igreja, começar o ministério da Igreja Batista, Renovo, uma semana depois, um outro cara alugou e montou um forró. Mas o forró, eu nunca vi forró durante o dia. Lá começava às 3 da tarde no domingo. E havia um movimento